Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 12 milhões de pessoas têm seu direito à liberdade violado diariamente. A Organização das Nações Unidas fala em 27 milhões de trabalhadores explorados em todo o mundo. No Brasil, o governo federal criou um plano para a erradicação do trabalho escravo e divulga desde novembro de 2003 uma lista com nome de empregadores que exploram este tipo de mão de obra. Trabalhadores de todo o mundo ainda sofrem com as condições desumanas impostas pelo trabalho escravo contemporâneo. No período anterior à abolição no Brasil, o escravo era considerado propriedade do fazendeiro e custava o equivalente a R$120 mil. Na escravidão contemporânea, a mão de obra ficou mais barata e descartável, já que há um grande número de pessoas desempregadas. Elas são submetidas a condições desumanas de trabalho. Na zona urbana paulista, pessoas vindas do interior ou de países estrangeiros são exploradas economicamente, principalmente em pequenas oficinas clandestinas. Mas, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a escravidão contemporânea ainda é maior em áreas rurais do país. No Brasil, atualmente, ele existe não só na pecuária, mas nas carvoarias, no trabalho dos canaviais, nas usinas de açúcar. Para falar sobre o trabalho escravo no Brasil e no mundo, conversamos aqui no estúdio com o padre Ricardo Rezende, professor do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, e com a professora de Antropologia da UFRJ, Neide Sterce, autora do livro Escravos da Desigualdade. Padre Ricardo, qual o limite entre o que se chama de trabalho degradante e trabalho escravo? Às vezes tem uma certa confusão, né? E principalmente por causa da mudança da lei. O artigo 149 sofreu mudança. Então, por exemplo, para algumas pessoas, principalmente do Ministério Público do Trabalho, todo trabalho degradante tem sido considerado trabalho escravo. Para os grupos que estudam esse assunto, ou para as organizações da sociedade civil que lutam pela erradicação do trabalho escravo, há uma distinção. O trabalho escravo é aquele em que há uma privação da liberdade. A pessoa não pode mais vender a força de trabalho. Então, essa impossibilidade de vender a força de trabalho é que caracterizaria o trabalho escravo. Seria um aspecto principal, independente de ser ou não degradante. Agora, professora Neide, por que muitos exploradores preferem aliciar crianças? Elas têm um perfil adequado para determinados serviços? Tem essa questão da adequação, né? Às vezes, para fazer coleta de coisas que ficam baixo, então as crianças são mais adequadas, às vezes as mulheres, porque têm as mãos mais delicadas e prejudicam menos o fruto que elas estão colhendo, né? Agora, em outras situações não, são os homens, né? Porque a força física é o mais importante, aguentar longas horas de trabalho é mais importante. Agora, Padre Ricardo, por que Pará e Maranhão são os estados campeões em aliciamento para trabalho escravo? Os estados campeões são principalmente o Maranhão e o Piauí, né? Onde há o maior índice de aliciamento, porque também há um grande índice de pobreza e desemprego. Então, onde tem gente desempregada, ali é um foco prioritário para o convite, né, ao deslocamento. E onde tem havido mais utilização de mão de obra escrava, dos casos conhecidos, tem sido no Pará e no Mato Grosso, na área, nos aspectos de trabalho rural, né, trabalho principalmente derrubada de mata, plantio de pasto, área de soja, de cana-de-açúcar. Então, tem havido uma predominância nesses dois estados. Mas é um fenômeno nacional. O conhecimento nosso sobre o assunto é limitado às denúncias e às fiscalizações. Então, como o crime se dá em propriedade privada, você não tem acesso fácil às informações. Então, nós temos algumas informações, mas sabemos, pelos estudos envolvidos e pelos dados da própria Organização Internacional do Trabalho,
que coincide o Maranhão e o Piauí como locais de maior incidência de aliciamento. Agora, professora Neide, a reforma agrária é uma alternativa para acabar com o trabalho escravo? Olha, o que acontece é o seguinte, trabalho escravo é uma relação limite de exploração e dominação de umas pessoas sobre outras. E a reforma agrária tem a ver com o seguinte, quanto mais a concentração de terra dá poder a uns poucos e destitui os outros completamente de meios de trabalho, mais esses outros, que são a maioria, são os trabalhadores, eles ficam sem alternativas diante do poder dos senhores de terra, não é isso? Essa é a escravidão por dívida e por moradia que acontece até os anos de 1950. Depois a gente viu essa outra escravidão, que é essa que se alastra por toda a fronteira amazônica e sobre a qual eu escrevi e o Ricardo escreveu também, naturalmente outros autores. Mas é esse momento em que aquela área era livre, ninguém queria aquela área, ninguém queria comprar aquela terra, não tinha valor comercial. Quando então os empresários vão para lá nos anos 70, o que acontece? Aqueles trabalhadores que estavam lá, organizados em família, dispersos naquelas áreas, são privados das suas terras. Agora, Padre Ricardo, dentro dessa concentração em latifúndios, é mais barato para alguns fazendeiros pagar multas da fiscalização do Ministério do Trabalho do que arcar com os encargos trabalhistas? As multas do Ministério do Trabalho são muito baixas, então compensava. No entanto, houve uma novidade nas fiscalizações recentes, que é a presença do Ministério Público do Trabalho. E aí a multa é muito alta, né, por danos morais coletivos. E começa, então, a ser menos interessante utilizar a mão de obra escrava. E certamente essas ações de fiscalizações, as últimas principalmente, estão provocando uma mudança. E outra novidade também foi um grupo de empresários esse grupo de empresários aceitou assinar um compromisso social de não comprar mais produtos que vêm do trabalho escravo. Então, nós temos algumas novidades interessantes, temos ainda limites, por exemplo, até agora não conseguimos que o Congresso aprovasse a lei que prevê o perdimento, a perda da terra onde tem trabalho escravo. É uma proposta que está tramitando no Congresso desde 91, foi aprovado no Senado, chamada Emenda Ademir Andrade, mas não consegue ser aprovado no Congresso por causa das obstruções da bancada ruralista. Eu agradeço a presença aqui no estúdio do Padre Ricardo Rezende e da professora Neide Sterce. Você vai ver nesta edição o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e, no próximo bloco, sonhos que acabam com falsas promessas. Do Brasil para Portugal e Espanha, da Bolívia para o Brasil. O mapa do trabalho escravo contemporâneo mostra que fugir da miséria e encontrar uma vida melhor é o sonho de quem se rende à exploração. Em março, uma denúncia levou o Ministério Público do Trabalho a esta casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Os fiscais encontraram 15 pessoas trabalhando para uma prestadora de serviços de telefonia sem as mínimas condições de higiene. Eles estavam há 4 meses sem receber. A empresa foi autuada e obrigada a pagar todos os encargos atrasados. Impedir a atuação das máfias que aliciam trabalhadores é muito difícil. Isso porque as vítimas nem sempre têm consciência de que são escravizadas. Além disso, algumas, depois de serem libertadas, voltam à rotina de exploração. É o que acontece com as brasileiras levadas para fora do país. Essas ficam obcecadas pela ideia de voltar, ganhar em euro e se dar bem. E o que aconteceu com elas, por pior que seja, não é tão diferente da realidade que elas às vezes tinham aqui e vale a pena uma segunda tentativa, infelizmente. A ilusão de uma vida melhor também faz com que milhares de bolivianos abandonem o país de origem para trabalhar em São Paulo.
De acordo com a Pastoral do Migrante, 12 mil bolivianos estariam na condição de escravos na capital paulista. Assim como nos grandes centros, a pobreza alimenta a escravidão no campo. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, os homens com idade entre 21 e 40 anos, analfabetos com até 2 anos de estudo, são as principais vítimas da exploração. Neste bloco, conversamos com a Dônia Prado, professora da Faculdade de Educação da UF, e com o padre Roque Patucci, da Pastoral da Mobilidade Humana. Padre Roque, o senhor trabalhou com imigrantes bolivianos durante anos na cidade de São Paulo. Que situação eles viviam? Bem, nós sabemos primeiramente o boliviano ele só sai da Bolívia por uma situação de pobreza que ele vive, de miséria que ele era forçado a viver lá na Bolívia. E ele vindo para São Paulo, nós encontramos diversas situações. Dentre elas, uma das piores é a relacionada com a costura. Nós temos bolivianos que trabalham na área da saúde, na área da educação, mas o pior grupo é o que trabalha na área da costura, onde a maioria eram trazidos por gatos. Normalmente o tráfico de seres humanos está influenciando o trabalho escravo. E eram colocados em oficinas, trabalhando normalmente 6 meses para pagar a viagem, outros 6 meses trabalhando para pagar a comida, o aluguel, todo o tempo que usou as máquinas e tudo, vivendo em grupos grandes, lugares fechados, ambientes onde o pó da costura permanece, ele não sai porque é ambiente fechado, e nesse ambiente normalmente eles acabam adquirindo tuberculose, eles, por não terem residência aqui no Brasil, não buscam médico, não buscam um sistema de saúde para se tratar, e muitos deles, como nessa semana, acabam falecendo, como houve um falecimento nessa semana agora. Além disso, todos os direitos trabalhistas deles não são respeitados, porque eles, por não terem documento, eles pensam que, como não residem no Brasil, não têm o direito como trabalhador no Brasil. Então, é uma situação de extrema exploração, onde alguns ganham em cima da mão de obra deles. Agora, professora Dônia, como garantir a reinserção do trabalhador depois que ele é libertado pela fiscalização? Bom, não há, né, a rigor como garantir, né? Hoje, atualmente, se realizam campanhas, né, junto à população que é potencialmente, né, escravizável, digamos assim, no sentido de que essas pessoas, né, no sentido de esclarecer essas pessoas em relação aos riscos que elas correm. Como impedir que as pessoas saiam de seu local de origem para serem exploradas nos grandes centros urbanos? Na realidade não tem como impedir, a gente não pode impedir porque toda pessoa tem o direito de ir e vir. O que acontece é que existe sempre um atrativo para essas pessoas saírem. Existe um polo de expulsão e um polo de atração. O de expulsão normalmente é a fome, a miséria, a violência, são todos esses parâmetros, né, sinônimos da miséria e da pobreza que vivem muitos dos países do mundo hoje. Por outro lado, tem que ter um polo de atração, que é o sonho daquele que vai partir para ir para o local onde ele sonha com uma nova terra, uma nova oportunidade, um novo trabalho, uma nova condição de vida e especialmente uma melhoria da vida que ele vem levando. Como impedir? Na realidade, a única maneira seria praticando uma justiça de igualdade maior, onde se diminua a diferença entre o grupo dos ricos e dos pobres, onde há uma aproximação e onde se possa fazer uma reforma agrária justa em todos esses países onde existe essa miséria. A miséria existe porque existe uma grande concentração nos grandes centros urbanos. E a pessoa vai para o centro urbano, no caso dos bolivianos, eles vêm para São Paulo, eles vão para São Paulo porque São Paulo não tem um rosto típico da cidade. Todos os rostos cabem dentro da cidade de São Paulo. Lá tem pessoas de países do mundo inteiro. E com isso, ele entra sabendo que ele não vai ser reconhecido por ser indocumentado naquela realidade. Então, um sonho, no dia da partida, se transforma em um pesadelo lá dentro da cidade. E reinserção, no caso dele, é muito difícil no trabalho, porque quando as pessoas sabem que ele foi libertado do trabalho escravo, ninguém mais oferece trabalho para ele. Professora Dônia, nem sempre o trabalhador tem consciência de que é explorado. Nesse sentido, é mais difícil combater o trabalho forçado quando não há privação de liberdade explícita?
Essa questão, inclusive, foi colocada no tape que nós assistimos. Então, a questão da não consciência da condição de escravizado por parte do trabalhador, ela chama a considerações interessantes. Por exemplo, muitas vezes, não só o trabalhador não se considera escravizado, como ele não considera que seja legítima uma possível fuga, por exemplo, né? Por quê? Porque essa forma de opressão, ela é material, né? No sentido de que o trabalhador, muitas vezes, é contido por uma pessoa armada, um vigilante armado. Ele é contido pelo não pagamento, né, dos salários a que ele faz jus, mas ele também é contido por uma consciência de que quem deve tem que pagar. Então, ele entende, e isso é passado a ele assim, que por ter sido transportado pelo patrão, pelo gato, né, por ter sido alimentado por essas pessoas, né, no processo de aliciamento, ele deve. Então, realmente, se ele deve, ele acha que não é legítimo, não está certo que ele se evada. E também a questão da consciência, ele não tem essa consciência do trabalho escravo porque ele vinha de uma situação pior do que aquela que ele vive hoje. Então, ele estava numa situação que passava fome, ele não tinha mais esperança, não tinha mais sonho, e quando ele vai para esse local, mesmo que ele tenha que trabalhar 19, 20 horas por dia, viver numa situação de submundo, subnutrição e sem direito nenhum, mas no final do mês ele vinha e dizia para a gente: padre, não é trabalho escravo, olha aqui, eu ganhei $50. Então, não conta a situação, conta o resultado para ele. Por isso, olhando ele, na realidade, a consciência é porque onde ele estava era pior do que onde ele está hoje. Muito obrigada, Padre Roque. Muito obrigada, professora Dônia. Daqui a pouco, a lista suja do trabalho escravo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe qualquer forma de escravidão. Estimativas da OIT, ONU e Ministério do Trabalho apontam: entre 25 e 40 mil pessoas trabalham sob este regime no campo e nas cidades brasileiras. O governo e a sociedade civil já tentam erradicar o trabalho escravo. Em novembro de 2003, o governo federal divulgou pela primeira vez a lista suja do trabalho escravo, com 52 nomes. Em agosto, na última atualização, chegou a 178 nomes, inclusive o de um senador e de Vitalmiro Bastos Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Stang em fevereiro de 2005. A lista suja, na verdade, é um cadastro, tá, de pessoas que foram flagradas, tá, empregadores, tá, pessoas físicas e ou pessoas jurídicas, foram flagradas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, tá, submetendo empregados a condições análogas de escravo. A divulgação da lista faz parte do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, lançado em 2003 pelo governo federal. O plano apresenta medidas que devem ser cumpridas por instituições governamentais e pela sociedade civil. Em 1995, foi criada a Equipe Especial Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho. O Grupo Móvel já resgatou quase 20 mil trabalhadores e multou os empregadores em mais de 25 milhões de reais. As equipes são formadas por auditores fiscais e procuradores do trabalho e delegados e agentes da Polícia Federal. Segundo o professor Florian Hoffmann, a pressão econômica do mercado internacional auxilia no combate ao uso da mão de obra escrava. Até um certo ponto, exatamente a certificação relativa a produtos manufaturados com componentes do trabalho escravo, eu acho que é a forma hoje em dia mais eficaz. Por quê? Porque envia diretamente um sinal ao produtor que esse tipo de produto não é desejado.
Vamos conversar com a procuradora do Trabalho, Isabela Gameiro da Silva Terzi, e com a professora do Departamento de Direito da PUC-Rio e coordenadora da pesquisa do crime organizado para tráfico de pessoas, Elizabeth Susequinde. Professora Elizabeth, como os organismos internacionais podem se mobilizar para coibir o tráfico humano e a exploração da mão de obra escrava? Eles dão um sinal rígido, rigoroso aos países, como as Nações Unidas tem feito, não é? E o Brasil, desde o ano 2000, negociou a Convenção das Nações Unidas contra crime organizado. E, então, esses países vão impondo normas restritivas ao comércio, vão colocando o país em listas em que a falta da ética está presente. É essa a maneira que se pode fazer. E as Nações Unidas, com a convenção da qual o Brasil é signatário, no ano de 2000, ela discutiu com todos os países as regras, as denominações, os conceitos e os chamados castigos para isso também. Agora, Isabela, a punição para quem explora a mão de obra escrava é basicamente trabalhistas, com pagamento de indenizações e multas. Existe algum artigo da legislação brasileira que prevê a prisão deste empregador? Existe. É o 149 do Código Penal brasileiro, prevê reclusão, e esse crime de redução ao trabalho, a condição ao trabalho de escravo, ele teve uma otimização a partir da Lei 10.803, que alterou consideravelmente o conteúdo desse artigo. Antes era apenas reduzir a condição análoga a escravo. Atualmente, com a nova redação, também insere, mantém condições degradantes de trabalho, que aí a gente pode pensar em jornada excessiva, falta de equipamento de proteção individual, de proteção coletiva. Então, ampliou o rol de condições que levam a essa configuração de trabalho escravo, de trabalho forçado, de trabalho degradante. E isso foi um grande ganho para nós que combatemos arduamente essa questão da escravidão ainda no Brasil. Agora, professora Elizabeth, o Brasil exporta muita mão de obra escrava. Há uma omissão do governo brasileiro em fiscalizar as máfias que fazem o tráfico humano? Olha, é preciso que a gente veja a questão do tráfico de pessoas como um crime internacional, um crime entre países, para que a gente entenda a gravidade disso, não é? Então, o Brasil tem, entre todas as formas de tráfico que vão desde animais silvestres, espécimes em extinção, até drogas e armas, o Brasil tem o tráfico de pessoas. É extremamente difícil de se coibir, porque, como já foi dito aqui, as pessoas, em grande parte, vão voluntariamente. Elas são ou seduzidas ou enganadas, mas elas vão com as suas próprias pernas. Então, é mais fácil você traficar uma pessoa do que traficar armamento pesado e drogas em alta quantidade. O que é preciso, também já foi dito aqui, é que haja uma campanha muito forte, permanente, em escolas, junto a familiares, para que as pessoas saibam do perigo que correm. Agora, Isabela, o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo é basicamente voltado para a área rural. Como fica, então, a questão do trabalhador urbano? Fica da mesma forma, em termos de combate, porque a atuação é conjunta, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, até por uma questão de criminalização, Ministério do Trabalho e Emprego, que fazem a lavratura dos autos de infração e que colocam na lista suja. Não há diferença. Em termos de combate, nós estamos presentes, quando eu falo, não é só o Ministério Público do Trabalho, o Estado está presente tanto na área rural quanto na área urbana, justamente porque a dignidade da pessoa humana é uma só, não tem ser mais digno urbano ou ser mais digno rural. Agora, a emenda que prevê a desapropriação das fazendas onde há trabalho escravo está parada na Câmara desde 2003. Isso não ocorre porque contraria os interesses da bancada ruralista? Olha, é difícil falar de política porque cada um tem o seu entendimento, mas eu acho claramente que tem algum interesse aí
por trás, porque isso seria uma solução. A PEC, como está, já teve muita emenda, muitos aditivos, muitos cortes, e seria realmente uma solução prática, econômica, porque ela teria uma possibilidade de não deixar ter crédito, não deixar ter a reforma, desapropriar, mas como está parada dessa forma é porque realmente deve estar atingindo outros interesses que não são só os do trabalhador, não são só os dos órgãos que combatem o trabalho escravo. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, professora Elizabeth. Você também pode participar do Contraponto. Para críticas e sugestões, ligue para 3527-1143. E se estiver em São Paulo, coloque 0, operadora e código do Rio, 21. Ou então acesse o site www.puc-rio.br/TV PUC Rio. E não perca na semana que vem um novo Contraponto para você.